E aí, hoje, dia 23, a nossa aula, vocês estão vindo, né? E aí, uma pensamento do momento do Vinícius de Moraes, né? Poeta, né? E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais, né? Aí é um pouco uma síntese aí de aproveitar o dia de hoje, o Carpe Diem, né? E tudo mais. Vinícius de Moraes é um cara que tem dois poemas que eu gosto muito dele, que é Os Homens da Terra e O Operário em Construção, que para mim, né? São os poemas dele mais geniais, com uma crítica social bem forte. Muito bem. Ó, vamos lá registrar a nossa presença, tá? Ó, eu vou colocar isso aqui lá no chat lá, para vocês registrarem presença. Copiar. E aqui vamos colar. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, tá aqui, tá, gente? Beleza, meu povo? Tá? Tá aí, ó. Tá? Para vocês registrarem lá a presença de hoje. O que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos falar, eu vou aqui falar um pouquinho com vocês a respeito de campo elétrico. Né? As aulas já estão disponíveis, esse nosso tópico 2. Ele traz a lei de Coulomb, ele traz campo elétrico, então é um tópico bastante grande. Vocês vão ver lá que o teste de campo elétrico, eu coloquei ele para o dia 10 de dezembro, tá? Então, o que vai acontecer, cara? Essa prova nossa A1, ela vai estar focada em campo elétrico e força elétrica. Vai ser só o tópico 2. Porque o tópico 1, que é aquela revisão de leis de Newton, eu não vou cobrar na prova, tá bom? A1. Então, vocês vão resolver na prova A1 questão relacionada com lei de Coulomb, né, que é a força elétrica, e campo elétrico, tá bom? Vai ser essa parte aí. Então, aí vocês fazem o teste no dia 17, lá na semana do dia 17. Vocês vão fazer a prova. Aí nós vamos ter uma aula lá no dia 22. Não, espera aí. No dia 22, eu acho, né? Dia 22 é quarta. Não, vai ser no dia 21. Né? A gente vai ter uma aula ali meio que para fechamento e fazer a... Vocês têm lá o quê? Não, aí a P2 vocês têm no final. Mas a gente vai trabalhar dessa forma. Né? De repente vai fazer uma revisão no dia 15, dia 22, no dia 21, no dia 14 a gente faz uma revisão do conteúdo e a gente manda ver, tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro exemplo aqui, um exercíciozinho, tá? Não tá na lista, tá? Mas a gente vai aqui falar um pouquinho para vocês entenderem o conceito do que é campo elétrico. Então ele fala aqui para nós, determine o vetor campo elétrico no ponto A da figura, sabendo que Q1 representa uma carga negativa que vale 5 vezes 10 a menos 4 Coulomb, e Q2 representa uma carga positiva que vale 4 vezes 10 a menos 5 Coulomb, ambas colocadas no vácuo. Então, a constante eletrostática do vácuo. Tá bom? Então, tem aqui ó, uma carga Q1, que é positiva, uma carga Q2, que é positiva também. Tá? Certo? E aí, o que acontece? Tá? Eu quero saber quanto que vale o campo elétrico no ponto A. Tá? A primeira coisa que é importante vocês sacarem de campo elétrico é o seguinte: o campo elétrico, o que ele é? Ele é um vetor, ó, ele é um vetor que ele é dado por quem? Ele é dado pela força elétrica, ó, por unidade de carga. Então, o que acontece aqui? Ele é um vetor. Campo elétrico é um campo de força, tá? Então, eu tenho o campo elétrico, assim como eu tenho o campo gravitacional. Então, se eu pegar um ponto qualquer P a uma altura H da superfície da Terra, nesse ponto P eu tenho um campo gravitacional. Se eu colocar nesse ponto P uma massa M, sobre essa massa M vai agir uma força-peso, uma força gravitacional. A mesma coisa aqui. Nesse ponto A, eu tenho quem? Eu tenho um campo elétrico produzido por essa carga Q1, que é positiva. Essa carga Q1 vai gerar um campo elétrico no ponto A de afastamento dela. Então, campo elétrico, o que é? Né? Eu chamo ele de afastamento quando a carga é positiva. Então, uma carga positiva gera num campo, perdão, uma carga positiva gera num ponto um campo elétrico de afastamento, tá? E uma carga negativa gera num
ponto um campo elétrico de aproximação, ou seja, aproximação a ela. Isso nós vamos ver melhor representado aqui. Mas o que acontece? Nesse ponto A não tem nenhuma carga, mas tem campo. Se eu colocar uma carguinha aqui, aí vai aparecer quem? Uma força elétrica. Então, olha lá, ó, o que a gente tem aqui? Ó, vamos resolvendo. Ó. A distância entre a carga Q1 e o ponto A é de 20 centímetros. A distância entre a carga Q2 e o ponto A é de 10 centímetros. Vamos lá, ó, tá? Então, aqui estão os dados. Vamos resolvendo esse cara aqui. O que vai acontecer? Ó, se uma carga de prova positiva, que é 0, for colocada no ponto A, né, então vamos voltar aqui. Eu quero saber o seguinte, né? O que eu quero saber, na verdade, é quanto que vale o vetor campo elétrico resultante. Então vamos lá, vamos falando aqui. Me deu os dados, né? Importantíssimo a gente passar as distâncias para metro. Então 20 centímetros, o que é? É 20 vezes 10 a menos 2 centímetro. Em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então vocês já estão sabendo. Então vai dar 2 vezes 10 a menos 1 metro e 10 elevado a menos 1 metro. Então, se eu pegar aqui, ó, uma carga positiva e colocar aqui no ponto A, o que vai acontecer? Ela vai ser o quê? Pô, gente, desculpa aqui, tá? Aqui, desculpa, eu falei que era positiva, não, ela é negativa. A carga 1 é negativa. Ela vai ser atraída pela carga Q1, que é negativa. E vai ser repelida pela carga Q2. Estão vendo? Então, aqui eu tenho o quê? Né? Eu tenho que a força resultante sobre essa carga de prova positiva colocada no ponto A vai ser F1 mais F2. Agora, uma vez que o campo elétrico ele é definido como sendo força por unidade de carga, ou força sobre carga de prova que é 0, a gente tem o quê? Que o mesmo, o campo elétrico atuante sobre o ponto A, ele vai ter o quê? A direção da linha que une as cargas Q1 e Q2. E ele vai ter um sentido que vai ser de Q2 para Q1. Então, na verdade, olha só, ó, esse cara aqui é Q1, ele gera o que? Nós não vimos que a força F1 aponta para a esquerda, então o campo elétrico gerado pela carga Q1 também vai apontar para a esquerda. E eu vou ter aqui, ó, que o campo elétrico gerado pela carga Q2 também aponta para a esquerda. Em outras palavras, pessoal, o campo elétrico gerado por uma carga negativa ele é sempre de aproximação. O campo elétrico gerado por uma carga positiva ele é sempre de afastamento. Então, é um campo elétrico no ponto A, tá? Aqui esquece força, é de aproximação com a carga Q1, e E2 é o campo elétrico no ponto A gerado pela carga Q2, que vai ser um campo elétrico de afastamento. Tá bom? Aí o que vai acontecer aqui, ó? O campo elétrico E1 gerado pela carga Q1, ele vai ter um módulo, né? A definição, ó. O que nós temos? O campo elétrico não é força dividido por carga, né? Qual que é a força F1, ó? A força F1 aqui, ela vai ser a constante eletrostática do vácuo vezes a interação entre as cargas, ó. Aí eu vou colocar aqui Q1, né? Interpretem como módulo, tá? Ó, aqui, ó. Tem hora que a gente não coloca o módulo, ó. Q1 vezes a carga de prova que é 0, opa, dividido por quem? Dividido por B1 ao quadrado, né? Agora, o campo elétrico, tá? Eu estou colocando isso aqui em termos de módulo. O módulo do campo elétrico não vai ser o módulo da força, né? Dividido por que é 0? Então, quando eu divido esse cara por que é 0, o que sobra? Sobra isso aqui. Então, o campo elétrico gerado pela carga 1, ele é a constante eletrostática do vácuo, vezes essa carga 1, que a gente chama carga geradora de campo, dividido por D1 ao quadrado. De onde que vem essa definição de campo elétrico? Da definição de campo elétrico, que é força por carga. Estão vendo de onde que vem essa equação? Tá? Vem da definição. Deixa eu apagar isso aqui que vai aparecer mais caras. Então, olha lá, substituindo então os valores, constante eletrostática do vácuo 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga, tá, gente? Aqui eu coloquei, aqui, ó, aqui é o módulo da carga, né? Para a gente encontrar o módulo do campo. Então, eu já coloquei direto. Essa carga aqui é negativa, mas o valor absoluto dela é 5 vezes 10 a menos 4. Dividido pela distância, 20 centímetros, 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar o quê? O campo elétrico gerado pela carga Q1 no ponto A é 1,125 vezes 10 a décima
Newton por Coulomb. Tá bom? Achei esse valor. Beleza. O campo elétrico E2, gerado pela carga Q2, ele tem módulo dado por quem? Olha lá, ó. Então tem aqui, ó. Ele vai ser quem, ó? Ele vai ser, ó, né? A constante eletrostática vezes a carga Q2 dividido por D2 ao quadrado. Então achei, ó, substituindo os valores, o campo elétrico gerado pela carga Q2, que é positiva, ele vai valer 3 vezes 10 a 3,6 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Essa é a intensidade desse campo elétrico. Tá? A distância dele é menor, né? Então você tem aí um valor maior do que 1,125. Então o que acontece? O campo elétrico resultante no ponto A, ele vai ser a soma desses dois vetores. O vetor E1 e o vetor E2 têm a mesma direção e mesmo sentido. Então o que eu faço? Lembra lá das nossas aulas de Física Geral 1. Operação com vetores. Eu vou somar os dois. Tem a mesma direção e sentido, então eu vou somar. O campo elétrico resultante é igual, né, o módulo, tá, gente? O módulo dele, tá? É 1,125 vezes 10 a décima, mais 3,6 vezes 10 a décima. Então isso aqui vai me dar 4,725 vezes 10 a décima Newton por Coulomb. Este é o campo elétrico gerado, né, no ponto A, distante 20 centímetros de uma carga negativa, cujo módulo é 5 vezes 10 a, deixa eu confirmar aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 4 Coulomb, e a 10 centímetros de uma carga positiva de módulo 4 vezes 10 a menos 4 Coulomb. Tá? Então esse seria o valor desse cara. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro exercício para a gente poder ter essa ideia, essa noção do que é campo elétrico. Tá?